Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E se você é novo aqui no nosso canal, para quem não me conhece, eu sou a Érica, CEO da empresa Microfisco. Estou aqui com o França, que é auditor, e nossa pegada aqui são questões tributárias. E como você já sabe, estamos na época de declaração de imposto de renda e com isso vai surgindo muitas dúvidas. Então, nós estamos aqui para fazer vários vídeos em vários blocos. Tá? E se vocês ainda não viram os nossos vídeos anteriores sobre esse assunto, te convido a entrar no nosso canal e dar uma olhadinha. Nesse bloco aqui nós iremos responder perguntas polêmicas e selecionadas, feitas por seguidores do nosso canal que chegaram durante a semana. Hoje são precisamente 9 de março e o programa IRPF 2022 já está disponível desde o dia 7, dando início a essa corrida, que vai até o dia 29 de abril, se não houver mudanças, é claro. E o conselho que eu dou para vocês: organize toda a sua documentação antes de fazer sua declaração. Pagamentos, recebimentos, organize numa pasta para não ter problema futuro. Então é isso, nossa jornada aqui de imposto de renda, vamos estar dando dicas importantíssimas e vai ter muita novidade, tá bom? Então é isso, vamos lá? Vamos lá. Recebi 50 mil de uma gratificação do meu trabalho no tribunal por parte de um advogado, pelo fato de ter dado uma força para ele na aceleração de um processo. Preciso declarar? Essa pergunta ela realmente é bem polêmica, né? Trata-se de uma pessoa que pegou um dinheiro que não é exatamente um dinheiro lícito, né? Mas o nosso Código Tributário, ele prevê lá no artigo 118 e no 126 que é preciso declarar esse dinheiro, né? Você pode depois se questionar se isso é legal, é imoral. Você pode pensar o que você quiser, mas a Receita Federal ela está aí para receber esse dinheiro. Não importa se ele é fruto de um ilícito, de coisa do tipo aí, mas a Receita Federal está aí para receber esse dinheiro. Eu posso abater os materiais dos serviços dentários? Eu imagino que essa pergunta ela deve ter sido feita por um dentista, se ele pode abater os materiais do serviço dentário. Sim, um dentista ele pode abater todo o material de uso, consumo, descartável, mas para isso ele precisa fazer um livro caixa. Ele tem que ter um livro caixa, escriturar esse livro caixa, colocar todas as suas despesas e aí sim ele pode fazer esse abatimento, pode fazer o cálculo do que ele recebeu e do que ele gastou. Lembrando que tem algumas coisas que ele não pode fazer o abatimento, como por exemplo, ele não pode fazer abatimento do material, das ferramentas que ele usa no consultório dele, como cadeira do dentista, o material, a ferramenta dele lá, os instrumentos de trabalho dele também não. Mas ele pode, por exemplo, fazer o abatimento da secretária que ele tem, lá do salário que ele paga para ela, ele pode fazer o abatimento do aluguel caso o imóvel seja alugado, ele pode fazer abatimento de reformas no ambiente. Então tudo isso ele pode, né? Tem coisas que ele não pode, como o patrimônio dele que ele investiu ali num estabelecimento, ele não pode. Mas a grande maioria ele pode, desde que ele faça o livro caixa, não esquecendo disso, tá bom? E até quanto posso movimentar na minha conta corrente? Olha, a conta corrente ela não é fator decisivo para a apresentação de imposto de renda, não. Você pode movimentar quanto você tem realmente, quanto você ganhou. Não tem limite, o banco está aí para receber os seus depósitos, não existe esse limite e nem essa ligação entre conta corrente e declaração do imposto de renda, não. O ideal é que você tenha a sua conta corrente sua, né? O dinheiro que está lá é seu, se entrou está ok, né? É claro que se uma movimentação for muito superior à sua evolução patrimonial, de acordo com as declarações anteriores, você pode estar caindo numa malha, mas não numa malha fiscal da Receita, mas numa malha do COAF, uma malha financeira. Então é bom ficar ligado nesse ponto aí. Para efeito de imposto de renda, não existe
nenhuma relação entre conta corrente e a declaração do imposto de renda. E aí, mais uma pergunta polêmica. Como faço para não cair em malha? Olha, se você não quer cair em malha, você precisa juntar a documentação sua direitinho, reserva um dia, vai lá, faz sua declaração, junta todos os documentos, guarda esses documentos aí durante 5 anos. A gente sabe que tem documentos hoje que você paga aí com 2, 3 meses, ele já não aparece mais, aqueles números já estão sumindo em decorrência da tinta. Então é bom que você escaneie, guarde esses documentos, tire uma cópia, guarde eles ali pelo menos por um prazo de 5 anos. E aí você não vai cair em malha se você declarar. Eu penso que é isso que você quer saber, né? Sobre a malha. Então, se você não quer cair em malha, guarde a sua documentação, declare o seu imposto direitinho e faça o acompanhamento no site da Receita Federal. Se você tem dúvida de como declarar, ou se você precisa de um apoio, entre em contato com a Érica aí, ou bota aí nos teus comentários abaixo aí nas postagens, e eu tenho certeza que a turma aí, a equipe está pronta para te responder. Então, para você que tem cartão de crédito, essa pergunta é muito importante. Até quanto eu posso comprar no meu cartão de crédito? Olha, isso aí é bem semelhante à pergunta lá do quanto eu tenho na minha conta. Isso não tem relação também com o imposto de renda. Você pode comprar no seu cartão de crédito tanto quanto a operadora lhe der de limite de crédito, o banco. Isso não tem relação com o imposto de renda. Você só tem que observar o seguinte: olha, se eu gastei 100 mil, eu preciso ter ganho muito mais de 100 mil. Tem como você ganhar 100 mil no cartão e declarar que ganhou só 10. Isso você pode entrar numa malha fiscal com certeza, além de também pode cair na malha do COAF. Então, só para lembrar, se você tem alguma dúvida com relação a questões polêmicas como essas, deixe sua pergunta aí embaixo, que nós, quem sabe, no próximo bloco, sua pergunta vai estar aqui conosco, tá bom? Então, vamos continuando. França, como é que a Receita sabe se eu comprei um imóvel? Pois é, olha, vocês estão vindo aí que só tem perguntas maravilhosas, não tem nada, só vem quadrado. Então, presta atenção. A compra de imóveis, a Receita vai identificar que você comprou esse imóvel porque a imobiliária ou o cartório, ele informa através da DIMOB. Então, fica ligado, se você comprou um imóvel, a Receita Federal sabe que você comprou um imóvel. Então, se tiver de ser declarado lá na parte de bens, você vai declarar lá o seu imóvel direitinho, coloca lá o IPTU, o número da escritura, faz a descrição correta, porque a Receita Federal ela já tem essa informação, ela só está esperando que você concorde com o que ela tem. Caso haja uma divergência, entra a malha fiscal. Sou obrigado a dar recibo para todas as pessoas que fazem tratamento dentário comigo? Olha, isso provavelmente também é um dentista que está perguntando aí, um odontólogo, mas se um cliente foi à sua clínica, o seu consultório, fez um tratamento, é lícito que você dê um comprovante para ele. Não tem como filtrar, eu vou dar para um, não vou dar para outro. Eu penso que você tem que dar o recibo para todos os pacientes ali que tiveram com você fazendo um tratamento dentário. E como é que eu faço para receber a restituição do imposto de renda? Para você receber a restituição do imposto de renda, você faz a sua declaração e no final da sua declaração vai aparecer lá se você tem ou não restituição. Tendo a restituição para receber, você vai colocar ali a sua conta bancária. Esse ano a Receita está aceitando até o Pix, você coloca lá o número direitinho do seu CPF, indica lá, informa lá que vai chegar para você redondinha na sua conta sem problema nenhum. Lembrando que os que declaram primeiro recebem a restituição primeiro. Eu penso que é isso que você quer saber, de como receber restituição do imposto de renda. E como é que eu faço para saber quantos pacientes declararam para a Receita que gastaram no meu consultório? Não tem como você saber quantos pacientes vão declarar ou já declararam na declaração do imposto de renda, porque aí seria um negócio bem complicado, né? Não tem como você saber dessa informação. Quem vai saber dessa informação é a Receita, depois que os teus pacientes, os teus clientes declararam
e você vai fazer a sua parte. Se houver uma divergência, aí entra a malha fiscal. Por isso é bom ficar ligado. Todos os pacientes que receberam lá o seu recibo, a sua nota, você vai fazer a sua escrituração no livro caixa e vai fazer a declaração. Não se preocupa com relação a se você vai pagar muito imposto. Se você se organizar, como a gente falou, com o seu livro caixa, você tem que levar em conta que todas as suas despesas também vão ser abatidas. Não todas, mas grande parte delas. Como eu falei anteriormente, todas as despesas com material de insumo, descartáveis, material de limpeza de escritório, aluguel, energia elétrica, melhorias no estabelecimento, tudo isso vai ser abatido, não te preocupa. Fazendo a coisa certinha vai dar tudo certo. Em um tratamento de gastrite, gastei R$5.000 com consultas com nutricionista. Posso abater esse valor? Olha, esse valor você infelizmente não vai poder abater. As despesas de que trata a legislação são despesas médicas. Portanto, com nutricionista, infelizmente, você não vai poder abater. Você poderia abater se fosse com o nutrólogo. Aí sim você poderia abater, mas com o nutricionista, você infelizmente não vai poder abater por falta de previsão legal. Para você que está com dúvida sobre essas questões que nós estamos falando aqui, questões polêmicas, deixe sua pergunta aí embaixo do nosso vídeo ou entre em contato conosco que nós iremos sentir o prazer de respondê-las. Quem sabe vai estar até mesmo no próximo bloco. E vamos lá. Até quanto posso abater com despesas com veterinário? Olha, as despesas com veterinários, a gente infelizmente não vai poder fazer nada com relação ao seu pet, né? O seu pet, apesar de você ter um carinho muito grande por eles, mas não existe previsão legal para que se abata nada do seu pet. Mas não é por isso que você vai deixar de levar o seu pet ao veterinário. Leve o seu pet, dê a vacinação dele correta, faça o tratamento dele bacana. E eu tenho certeza que se um dia essa legislação mudar, você vai sim poder fazer o seu abatimento lá. Então, eu recebo a ajuda financeira da igreja para um trabalho missionário com os índios. Preciso declarar imposto de renda? A imunidade tributária de que prevê a Constituição Federal é para o templo religioso. Então, se você é um imã, um sheik, se você é um pastor, se você é um padre, se você é um Dalai Lama, um babalorixá, um mestre espiritual, um guru, você vai pagar imposto. Você veja lá o que você recebeu, se já não foi retido na fonte, faça essas deduções, recolha lá através do Carnê-Leão. Se você tem a obrigatoriedade de fazer a declaração no final do ano, sim. Agora no período você vai sim fazer a sua declaração. Se for por essa razão, sim, você precisa fazer a declaração. Quem é imune à tributação é o templo religioso, seja ele qual for. Vai desde o evangelho até o budista, o babalorixá, a igreja católica, todos os templos são imunes, mas o sacerdote, o ministro religioso, o guia espiritual, esse precisa recolher o imposto e precisa fazer a sua declaração. Eu recebi uma ajuda de pessoas pela internet para um tratamento de saúde no valor de R$400 mil, através de uma vaquinha. Sou obrigada a declarar o imposto de renda? Essas pessoas que fazem a famosa vaquinha, né, que coloca lá e todo mundo vai se compadecendo, vai ajudando. Eu até acho legal isso aí, olha, tem inclusive agora no caso do desabamento ali de Petrópolis, muita gente ajudou. Então, se você, no caso aí do nosso seguidor aí, ele recebeu uma ajuda para fazer um tratamento, e esse tratamento seja para ele, para o filho, a gente vê muito isso aí, todas essas entradas que caíram na sua conta corrente ali, elas não precisam pagar impostos não, mas você precisa declarar, não precisa pagar o imposto.
mas você precisa declarar, principalmente nesse caso, que foi R$400 mil, é um dinheiro significativo. E caso realmente esse dinheiro seja para o pagamento de um médico, que vai ser para um tratamento de saúde, eu tenho certeza que você também vai colocar lá a saída desse dinheiro, despesa com médico, despesa com isso, com aquilo, e aí automaticamente a Receita entende que o que entrou saiu com o propósito ao qual foi solicitado. E pensão alimentícia, como é que funciona? No caso das pensões alimentícias, todas as pensões alimentícias elas têm que terem a homologação judicial ou do cartório. Se você firmou um acordo, seja por sentença ou seja voluntário, ele vai ter que ter a chancela de um juiz ou do cartório. Mediante essa chancela, você vai poder abater o valor que você combinou. Lembrando que se você acordou que você deveria pagar, por exemplo, R$5 mil de pensão e hoje você está pagando 10, você paga porque você é generoso, mas você só pode abater os 5 que você concordou perante a justiça. Então, posso abater umas doações que fiz para instituições? Abatimento para instituições. Nem todas, existem muitas instituições que elas não são contempladas com abatimento do imposto de renda. Aliás, são poucas as instituições que são contempladas para o abatimento no imposto de renda. Para você saber quais são essas instituições, normalmente quando você faz a sua declaração que tem imposto a pagar ou a receber, ele já pergunta lá se você quer fazer lá uma doação. E lá ele já lista alguma coisa, ou você procura no próprio site da Receita Federal, ou entra em contato com a instituição e pergunta se ela está ok para que possa ser feito abatimento. Uma instituição, ela só vai permitir que os seus doadores façam abatimento quando ela está rigorosamente regular perante alguns órgãos, e não são poucos. Então, analisa bem antes, porque nem sempre as instituições que estão te pedindo essa doação, isso pode ser abatido. Então, para você que não está entendendo, ou tem alguma pergunta também polêmica que não está nesse bloco aqui, deixe sua pergunta aqui embaixo do nosso vídeo, quem sabe nós iremos respondê-la assim que possível, e pode estar aqui no próximo bloco, tá? Então vamos lá. Investi em renda fixa, Tesouro Direto, mas logo cancelei, pois vi que no segundo mês de investimento os rendimentos caíram e eu só tive prejuízo, então eu parei. Sou obrigado a declarar alguma coisa ainda? Sim, é obrigado a declarar todos os contribuintes que fizeram investimentos em bolsa de valores, Tesouro Direto, que tem a continha na corretora, eles são obrigados a fazer a sua declaração do imposto de renda. Lembrando que declarar o imposto de renda não significa pagar imposto de renda. Declaração é bem diferente de pagar imposto de renda. Você pode fazer a sua declaração e não pagar nada, ok? É por aí o caminho. Eu recebi uma doação do meu avô em dinheiro no valor de R$35 mil. Sou obrigado a declarar? A doação que você recebe, o ideal é que você declare. Nesse caso, foi em dinheiro e é R$35 mil. Então, nesse caso, você não precisa declarar um imposto de renda, não. Por que que não precisa? Porque os valores até R$40 mil de doações, eles estão isentos. Por isso, não precisam fazer a declaração. Os valores acima de R$40 mil, se a doação fosse, digamos, R$41 mil, era obrigado a fazer a declaração. Bom, eu sou advogada e gostaria de saber se é melhor receber meus honorários como pessoa física ou jurídica para fins de imposto de renda. Olha, a gente não tem nem dúvida que um profissional liberal, PJ, ele consegue fazer uma declaração muito mais arrumada e econômica quando é uma pessoa jurídica mesmo. Pessoa física, a alíquota é muito mais alta. Pode ser que haja casos em que a pessoa física pague menos, pode ser sim, mas a possibilidade é remota. Sem dúvida, a orientação
é que você tenha uma empresa. Para você ter uma ideia, se você já fatura acima de 8 salários mínimos como profissional liberal, o ideal é que você tenha um PJ, porque com certeza você já está pagando mais imposto como pessoa física. Então, tenho umas moedas virtuais que consegui uma corretora fora do Brasil e não gostaria de declarar, pois é uma coisa particular e ninguém sabe. Até mesmo porque as moedas virtuais não são rastreáveis pela Receita Federal. O que você acha? Eu não acho nada. Aliás, eu procuro muito tempo essas moedas e não consigo achar. Mas se você tem moedas virtuais, e a gente sabe que as moedas virtuais realmente elas são... Não tem como rastrear. Não tem como rastreá-las, essas moedas. E principalmente o Bitcoin, que é uma moeda que universal, muita gente usa, tá aí, a gente está vendo aí a guerra da Rússia com a Ucrânia e os soviéticos aí, os russos, eles têm muita bala na agulha, que são as moedas virtuais, e ninguém consegue rastrear eles, mas a nossa legislação diz que se você tem dinheiro, você deve declarar, e a moeda virtual é uma moeda, né? O único fato é que ela é virtual, mas é uma moeda, então eu aconselho você a fazer a sua declaração, é a minha opinião. Então, agora nós acabamos de sair de uma pandemia e tive muita despesa com funeral. Como é que eu posso abater essas despesas na declaração de espólio? Infelizmente, não existe previsão legal, sabe? Isso é uma coisa que você pode estar cobrando aí para o seu deputado, para o seu representante no Congresso. Isso seria louvável que pudesse ser abatido. Mas infelizmente não tem previsão legal e a gente sabe que nesses funerais aí são valores bem considerados, bem altos, muitas vezes são cifras bem altas, principalmente quando você precisa transportar pessoas. Agora na Covid morreram muitas pessoas que foram ser transportadas de outros estados e isso a gente sabe que demanda muito dinheiro, mas infelizmente não existe previsão legal para que seja abatido, tá bom? Então é isso, caso venha surgir dúvidas ou querem deixar um comentário, coloque aqui embaixo do nosso vídeo, que nós iremos respondendo, quem sabe mesmo no próximo vídeo. E lembrando que se você caiu em malha ou está com questões tributárias pendentes na Receita, nos procure, que nossos especialistas terão o prazer em te ajudar. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail, microfisco@gmail.com.br. E se você viu que esse vídeo ele somou com conhecimentos para você, queira compartilhar, considere compartilhá-lo. Então é isso, e até o próximo vídeo. Valeu! E da próxima vez que perseguir animais pequenos, vê se toma mais cuidado. Ora, você não passa de um leão covarde. Está certa, eu sou um covarde.